Com uma população imensa espalhada ao redor de nosso planeta, as aves são seres realmente fascinantes e admiráveis, e que com toda certeza podem ser definidos como verdadeiros arquitetos da natureza. Isso porque esses animais demonstram um poder criativo e engenhoso tão grande na produção de seus ninhos que acabaram se tornando simplesmente um dos maiores símbolos quando se trata de construção no reino animal. E é pensando exatamente nisso que reunimos uma lista com as melhores e mais surpreendentes casas construídas por aves na natureza para apresentarmos no vídeo de hoje. Os 20 ninhos de aves mais incríveis do mundo. Tecelão baia. E já vamos começar falando de uma ave realmente fantástica e com uma habilidade impressionante na construção de ninhos, o tecelão baia. Esses pássaros podem ser encontrados habitando savanas, bordas de florestas e campos de grãos, e os responsáveis pela construção dessas verdadeiras obras de arte são os machos da espécie. Esses ninhos são habilmente entrelaçados com longas tiras extraídas de folhas de palmeiras, gramíneas e outras plantas, e há duas fases no processo de elaboração. Na primeira, que dura cerca de uma semana, eles constroem apenas uma parte e, em seguida, começam a exibir seu trabalho para uma fêmea, enquanto batem as asas, fazendo ruídos pendurados em torno desse ninho. Após isso, a fêmea inspeciona o ninho, e se aprovar o design e localização, ela acasalará com ele. Só então, depois disso, é que o macho realmente completa o ninho, adicionando o túnel de entrada, em um trabalho que pode levar até 18 dias. Alfaiate comum. Agora vamos falar de um pássaro com a habilidade de costurar. É isso aí, você não ouviu errado. Estamos falando do alfaiate comum, uma ave muito conhecida no mundo todo por sua habilidade fantástica e única de costurar seu ninho. Esse processo começa com a fêmea da espécie, escolhendo o local ideal e as folhas certas, que serão usadas para realizar a costura. Após isso, ela começa então o seu processo de costura, usando fibras vegetais ou teias de aranha como linha para juntar as bordas das folhas, e o bico como agulha para furar as folhas e atravessar as linhas entre elas. Após isso, quando a costura já está pronta, elas preenchem o interior do ninho com penas e material vegetal para prepará-lo para a postura dos ovos, que são incubados por ambos os pais. Pássaro jardineiro. O pássaro jardineiro é outra espécie fascinante de ave, que assim como o tecelão baia, é famoso por sua habilidade extraordinária de construir ninhos complexos para atrair as fêmeas. Os machos desta espécie dedicam um tempo considerável à construção e decoração de suas estruturas, com objetos coloridos como pétalas de flores, frutas e até mesmo objetos fabricados pelo homem, que encontram no ambiente, como tampas de garrafa, por exemplo. Esses objetos são meticulosamente organizados por cor, criando uma exibição visual impressionante para atrair as fêmeas. Tecelão sociável. Agora chegou a hora de falarmos de ninhos grandes, ninhos realmente muito grandes. Essas verdadeiras maravilhas da engenharia natural são feitas por uma espécie de pássaro chamada tecelão sociável. Esses pássaros não são apenas responsáveis pela criação de simples ninhos, mas sim pela criação de alguns dos maiores e mais complexos ninhos de todo o reino animal. Os ninhos do tecelão sociável são estruturas comunitárias, que podem abrigar até 100 famílias, e para realizarem a construção, eles selecionam cuidadosamente materiais variados para diferentes partes do ninho. Uma curiosidade interessante é que, além de serem incrivelmente grandes, os ninhos do tecelão sociável são também duradouros. E como um exemplo disso, podemos citar o fato de que alguns ninhos têm sido ocupados por mais de um século, passando por constantes reparos e adições feitas pelas aves ao longo dos anos. Pica-pau. Agora vamos falar do pica-pau, uma famosa ave protagonista de um desenho animado que você provavelmente já conhece ou ao menos já deve ter ouvido sua risada alguma vez por aí. Inclusive, essa risada foi inspirada no som que o animal emite na vida real. Mas, voltando a falar sobre os ninhos, esses animais podem utilizar cavidades em cupinzeiros e buracos de barrancos como ninho.
Porém, na maioria das vezes, o local escolhido por eles para construir suas casas são árvores, as quais são perfuradas por eles com o auxílio de seus bicos, que são uma estrutura dura e apropriada para furar a madeira. Esses ninhos são bastante elaborados e, na maioria dos casos, são construídos a cada período reprodutivo. A localização do ninho é estrategicamente escolhida para oferecer proteção contra predadores e condições climáticas adversas. E o trabalho que os pica-paus têm durante esse processo de construção é muito grande, levando em conta a quantidade de bicadas que eles precisam dar para conseguir abrir um buraco de tamanho adequado na madeira. Por esse motivo, na maioria das vezes, eles costumam preferir árvores mortas e que possam ser perfuradas mais facilmente. Cabeça de martelo. Outra ave conhecida por construir um ninho complexo e muito grande, o cabeça de martelo. O ninho desses animais é geralmente localizado em árvores próximas a corpos d'água, como rios e pântanos, onde a ave pode encontrar alimento facilmente, e a construção é feita com galhos e folhas, formando essa enorme estrutura. O interior do ninho é forrado com lama, o que ajuda a regular a temperatura e proporciona um ambiente mais confortável para os ovos e filhotes. E após concluído o processo de construção do ninho, a fêmea deposita então os ovos, que são incubados por ambos os pais. Abelharuco europeu. Conhecido por sua aparência diferenciada, com um visual colorido e muito bonito, o abelharuco europeu possui um ambiente de construção bastante atípico. Isso porque ele faz seu ninho no final de um túnel que pode atingir até 2 metros de comprimento e é escavado pelo casal no solo ou em bancos arenosos de rios. Eles precisam construir suas casas em uma área com terra ou areia fofa, mas que também seja forte o suficiente para não desmoronar. Para finalizar, o túnel é forrado com folhas ou restos de insetos, e lá dentro são colocados de 2 a 6 ovos por cada fase de reprodução. Calaubicórnio. Conhecido por suas cores distintas e por seu grande tamanho, o calaubicórnio é uma ave impressionante que possui um bico bastante diferenciado e um estilo de construção de ninho bem incomum. Essas aves possuem um comportamento reprodutivo único e complexo, e quando chega a época de reprodução, o casal seleciona cuidadosamente um oco em uma árvore, que decoram com folhas, grama e penas. Após isso, a fêmea então se sela dentro do oco com uma mistura de lama, fezes e comida regurgitada, deixando apenas uma pequena abertura pela qual o macho a alimentará nos meses seguintes. Durante este período, a fêmea põe e incuba os ovos e cuida dos filhotes até que estejam prontos para deixar o ninho. Este método de nidificação é uma estratégia que serve como proteção contra predadores e com certeza é um método bastante incomum se comparado ao da maioria das outras aves, não é mesmo? Águia americana. Conhecidas popularmente por serem um símbolo dos Estados Unidos, as águias americanas são grandes aves que constroem grandes ninhos. O casal de águias americanas escolhe juntos o local de construção do seu ninho e geralmente o constroem em locais altos, como montanhas ou árvores altas, utilizando gravetos e galhos para a parte de fora e folhas e outros materiais macios para a parte de dentro. Um fato interessante sobre o ninho desses animais é que, devido ao seu enorme tamanho, eles são muito pesados. E para se ter uma noção, o maior ninho de águia americana estudado até hoje pesava cerca de 2 toneladas. Haja paciência para puxar tanto galho assim, né? Pássaro cetim. Assim como o pássaro jardineiro, o pássaro cetim é uma ave conhecida pelos seus hábitos de acasalamento únicos e construção de estruturas complexas para conquistar as fêmeas. Os machos são os responsáveis por construírem essas fantásticas estruturas, que são decoradas meticulosamente com objetos de cores vivas, principalmente azuis, para tentar atrair e seduzir as fêmeas. Estes objetos podem incluir itens naturais, como frutas e flores, e até mesmo itens artificiais, como tampas, canetas ou qualquer outro item de cor chamativa que encontrarem. A escolha do local para o ninho também é algo muito importante e é feita com grande cuidado pelo macho, que busca um lugar que possa ser facilmente defendido e que seja atraente para as fêmeas.